Jaime Soares da Silva, nesse momento da gravação, 69 anos, com a permissão de Deus, em setembro, a conta redonda de 70 anos, casado com uma pessoa muito especial, há 47 anos, Luciene de Farias da Silva, que foi mãe de 3 filhos, que nos deu 3 filhos neste casamento, Chares, Samuel e Raquel. E esses 3 filhos cresceram na presença do Senhor e casaram. A Chares casou com o Márcio e nos presenteou com o Miguel. O Samuel casou com a Ana Caroline e nos presenteou com 2 riquezas, que é a Radassa e a Sara. E a Raquel casou com o Fabiano. E pela ordem, a Raquel foi a primeira que casou. Casou com o Fabiano e nos presenteou com o Mateus, com o João Marcos, são filhos biológicos, e do coração a Ellen Vitória, que entrou para a família trazendo uma graça e uma alegria que não tem nem como descrever. Eu tenho estado servindo ao Senhor desde 74, antes eu tive um período no mundo, desviei, o diabo me enredou, embora tenha sido criado na igreja, naquela fase de juventude, adolescência, eu acabei me deixando levar pelo encantamento da serpente maligna, e o diabo me prendeu por um período de tempo, mas o Senhor me trouxe de volta. E em janeiro de 74, na Rua Pesqueira, 44, eu levantei as mãos e corri para o altar e tenho estado pendurado nesse altar até hoje, todos esses anos. Há 25 anos Deus permitiu, concedeu que eu estivesse pastoreando esse rebanho. Era uma igreja bem menor do que é hoje. A nossa sede era na Rua Pesqueira 45 e a boa mão de Deus colocada fez com que aquela obra ganhasse uma dimensão. Hoje nós já estamos em 6 estados do Brasil e Deus, uma igreja que está tendo o seu início, o seu florescer ali na Flórida, na cidade de Orlando. Deus tem feito maravilhas, Deus tem feito maravilhas. E eu só tenho que, acho que andar de joelhos seria a menor coisa a fazer de tanto favor de Deus. Aleluia. Até o ano de 1973, eu vivi completamente entorpecido pelo mundo, pelo príncipe das trevas, né? E nesse entorpecimento eu enveredei pelo caminho das drogas, da maconha, basicamente a maconha, e usava muita maconha, o caminho do álcool e o caminho da badalação, dos bailes, né? E ganhei até medalha de dançarino, o diabo me prendeu bastante nisso. Então, muito envolvido nesse negócio, e bebedeira e muito fumo na cabeça. Em 74, quando Deus ele me traz de volta, foi aquela época da explosão no mundo cristão de 2 personagens, que eram 2 pastores, David Wilkerson e Nick Cruz. Um livro que foi muito forte naquele tempo, A Cruz e o Punhal. E o trabalho do Desafio Jovem. E eu caí de cabeça no primeiro amor. Literalmente, eu vivi por bondade de Deus, né? A expressão literal do que é viver o primeiro amor. Ou seja, a minha vida deu uma guinada tão forte que nos primeiros dias de janeiro de 74, fevereiro, a partir dali, eu vou usar uma palavra pesada, eu surtei para Deus. Literalmente, surtei para Deus. Eu era muito namorador, muito
gafanhoto, mulherengo. Eu criei uma ojeriza a tudo que passava perto de pecado. Tudo, tudo, tudo. E era só buscando o Senhor. Um mês de 4 sábados, eu ia a 4 vigílias. E vigílias distantes. Nova Iguaçu, Engenheiro Pedreira, Japeri, onde tinha uma vigília, que a vigília é boa, de poder de fogo, eu estava lá. Ia de trem, de ônibus, eu dava meu jeito e ia buscando desesperadamente ao Senhor. Em janeiro de 74, eu fiz aquele voto, eu fiz um voto com Deus, tipo aquele voto de Jefité, um voto que eu falei, caramba, agora eu já fiz, agora eu vou ter que cumprir. Porque eu era muito, na vida de pecado, às vezes eu tinha 4 garotas na mesma semana, então eu namorava uma cada dia da semana. Quando Deus me traz, eu tenho a consciência que se eu continuasse do jeito que eu era, eu não ficaria nem 30 dias na igreja, eu ia para a lama novamente e provavelmente o meu último estado seria pior do que o primeiro. Então eu fiz um voto com Deus, dizendo assim, Senhor, eu só vou namorar com quem for casar, com quem for a minha futura esposa, e eu não quero nem saber de olhar para mulher nenhuma, enquanto não for batizado com o Espírito Santo e com fogo. Porque se eu não for revestido com o fogo de Deus, a minha carne vai me vencer. Então Deus me trouxe em janeiro e eu fiquei nesse propósito janeiro, fevereiro, março, abril, maio, buscando a Deus desesperadamente. Eu entrei para um seminário e um colega muito perturbador arranjou lá uma garota que falou que estava gostando de mim e quando ele veio falar eu clamei o sangue de Jesus na frente dele e da garota. A ponto de ele pensar, pô, esse cara não gosta, né? A ponto até de pensar besteira a meu respeito. Mas eu sabia que se eu começasse a namorar alguém, eu iria desmoronar. Quando foi um dia, eu fui convidada para mais uma vigília, lembro, em Olinda, Assembleia de Deus de Olinda, aqui perto de Nilópolis. E eu fui com colegas aqui da igreja, na época, que também eram novos, que era hoje pastor Altair Medeiros, era um abençoado que passou para a glória, irmão Argemiro. Foi uma galerinha para essa vigília. E lá na madrugada da vigília, o dirigente era presbítero Durval, não esqueço disso, um homem forte. Ele falou assim, agora vai ter um intervalo para quem quiser tomar café, pode tomar café, e quem não quiser ficar, fica aqui clamando. Eu falei, eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu não desci para tomar o café era uma caneca de café e uns biscoitos creme crack. Falei, eu vou ficar. E eu fiquei, o pessoal desceu e naquele intervalo, olha que coisa, naquele intervalo o Espírito desceu e me queimou e me possuiu e eu tenho estado nessa alegria até hoje. Então, a partir daí, quando eu chego agora em Bom Sucesso, agora batizado, eu entro com um pique total. Primeiro amor, eu queria fazer tudo. Eu queria desde limpar a igreja, varrer a igreja, arrumar o banco, levar água, carregar. Eu queria fazer tudo para todo mundo. Eu queria estar na casa de Deus. O meu prazer era estar na casa de Deus. Mesmo porque eu sabia que do lado de fora, eu sabia o que tinha. Tinha a maconha, tinha os motéis, tinha as mulheres e tinha depois aquela rebordosa. Pô, caramba, tá aí, a noite tensa, mas agora eu tô mal, eu não tô bem, eu não tô feliz. Então eu sabia que eu não queria voltar para aquela vida. E eu tinha uma certeza que se eu servisse a Deus, Ele iria me abençoar. Há um texto em Êxodo que tem sido o texto da minha vida, dentre alguns, esse é mais um desse. Êxodo 25 diz, e servireis ao Senhor vosso Deus, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o pão, a água e vai tirar as enfermidades. Eu peguei essa palavra, falei assim, isso é verdade e eu vou viver essa palavra. Eu vou viver essa palavra. Então eu ia para a igreja todo dia. Todo dia. Quando não tinha culto, eu passei aqui só para ver como é que está. Era um prazer, não era obrigação. Era o salmista dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Aconteceu o quê? O pastor na época, Raimundo Lino, começou a perceber e o outro, olha, bota esse menino numa classe. Eu comecei a me envolver com a escola dominical. Agora, bota ele para ajudar na juventude. Virei líder da juventude do Campo de Bom Sucesso, presidente. Porque eu estava incendiado, indo para centro de recuperação direto, fazendo culto. Em São Cristóvão tinha uma irmã que dirigia o trabalho O Desafio Jovem, e eu passei a ajudar. Toda quarta-feira ia lá pregar, falar, contar a experiência que Deus fez na minha vida. Aí virei líder da juventude do campo, professor da escola dominical da classe de jovens, que era a maior classe da igreja, a maior. Porque eu estava no primeiro amor, então o que eu falava era o que Deus tinha feito e tinha muita vida no que eu estava falando ali. A partir daí surgiu uma brecha da igreja ter um programa na rádio, antiga Rádio Copacabana. E abrimos um programa chamado O Evangelho no Lar. E eu passei a ser o produtor, o diretor e o apresentador. Todo sábado, eu ia como que tivesse indo pregar no Maracanã, lotado, numa cruzada evangelística. A ponto dos diretores da rádio, que eram espíritas, falaram assim, poxa, esse garoto é empolgado, né? Porque eu já chegava cuspindo marimbondo e Deus vai fazer hoje, uma vibração. E isso foi num crescente. A partir daí, surgiu a oportunidade de começar um trabalho de evangelismo aqui numa comunidade, na casa de uma irmã chamada Estefânia Medeiros, que é a mãe do pastor Maurício Medeiros. Um culto numa sala. E o pastor falou, olha, você vai dirigir. Poxa, aquilo para mim era dirigir uma catedral. Eu botava a minha roupinha, eu ia lá, eu saldo os irmãos com a paz do Senhor. 3 pessoas, 4 pessoas, mas aquilo para mim era tudo. Um menino fazendo aquele culto, 20 e poucos anos. E Deus foi confirmando, a vara vai florescendo. Olha, servir a Deus, eu diria que é o maior investimento que existe no mundo, não tem outro. Quem serve a Deus com um coração íntegro, que não serve por aparência, que não serve para se mostrar, mas serve por servir. Deus coloca essa pessoa nos lugares elevados. Imagine você, aí quando eu vou casar, né, agendamos o casamento, o diretor do seminário, Instituto Bíblico Pentecostal, aceita fazer meu casamento. Pastor Lawrence Olson. Veja só como que passa uma pessoa que acabou de voltar para a igreja. O pastor Lawrence Olson, um missionário norte-americano no Brasil, é quem celebrou meu casamento. E Deus abençoando. Eu quero dizer para você que está aí, se posso falar alguma coisa, sirva a Deus com inteireza de coração, que Deus é o melhor Senhor que existe, não tem outro. Servir a Ele é uma confirmação de bênção, em nome de Jesus. Então eu havia falado sobre quando Deus fala lá no livro de Êxodo, e servireis ao Senhor, vosso Deus, Ele vai abençoar. Eu tenho isso como uma verdade maior da minha vida. Servir a Deus pelo Senhor e para o Senhor. E quando você faz isso, Deus vai te levando em novos patamares, porque eu enxergo a obra de Deus com aquele sonho de Jacó. É uma escada que sai da terra e toca no céu. Então, quando você serve com inteireza de coração, Deus vai te levando degrau por degrau. Eu tenho muita preocupação com essa coisa meteórica, quando você vê alguém do nada tá assim na parte de cima. Eu diria que o risco de cair é de quase de 110%. 110%, porque ele não galgou os primeiros degraus, então ele não ganhou aquela experiência, né, aquela expertise de você ir tendo a dificuldade de degrau por degrau. Então, quando nessa dedicação toda, surgiu um irmão aqui da igreja, que hoje já está com o Senhor, chamado Antônio Pereira.
ele morava ali ao lado do rio Faria Timbó, na Estrada Velha da Pavuna. Era uma comunidade, era uma invasão. E fizeram várias casas na beira do rio, o rio Faria Timbó. Muito rato, um rio de água de esgoto, né? E ele chegou para o pastor Raimundo e ofereceu um pedaço do terreno dele, que ele tinha cercado, de frente para a Estrada Velha da Pavuna. Ele trabalhava com capotaria. E o pastor Raimundo aceitou e foi feito lá um barraquinho lá de madeira e foi estabelecida uma congregação chamada Porta Formosa. E foi colocado o pastor Antônio Luiz de Meireles e eu como segundo dirigente. Poxa, aquilo ali foi pastorear a Catedral de Westminster. Eu falei, meu Deus, segundo dirigente. Então eu ia numa empolgação, numa dedicação. E Deus continuou abençoando, Deus continuou prosperando. Aquela igreja de madeira, na beira do rio, com ratazanas, Deus, pum, começou a crescer. Vidas chegando. Do lado tinha um conjunto, ainda tem hoje, chamado Quarto Centenário. Os moradores começaram. Sabe quando Deus está trazendo um avivamento? Começava a vir famílias para a oração, e Deus libertando, e tal. Fizemos a igreja, derrubamos a madeira, a igreja de madeira, e fizemos um templo. Primeiro templo de alvenaria. E estávamos lá inaugurando a igreja, e Deus, dando força no negócio, a igreja crescendo. Aí veio a prefeitura, na época do governo do prefeito César Maia, para fazer o traçado da linha amarela. E desapropriaram a nossa igreja, meteram o trator, derrubaram ela, e hoje, no local da igreja, é um dos pilares da linha amarela, né? E nós então saímos dali, adquirimos um terreno mais à frente, na mesma rua, e fizemos lá a nova igreja, estamos lá até o dia de hoje. Nessa nova igreja que por uma ação divina, quem está pastoreando hoje lá é meu filho, pastor Samuel, e eu fui o pastor da igreja lá, a primeira. É umas coisas que Deus faz de maneira muito interessante. É o trabalhar de Deus. Antes quando eu saí dali, da congregação Porta Formosa, houve uma vacância na congregação da Alvorada. Naquela época, a Alvorada, que era classificada no nível das grandes congregações, era a congregação de general, de 4 estrelas, gente de muita caminhada, gente de cabelos brancos, né? E eu era um jovem líder da juventude, segundo dirigente de congregação, professor de EBD, quem dirigia o programa de rádio e muito pilhado pela força de Deus. E o pastor Raimundo Lino me chamou no gabinete dele e disse que eu estudava à noite, estava me graduando, eu fiz o curso de Direito, e quando eu terminei de me graduar, ele foi na minha formatura e falou, então agora você está livre? Eu falei, pastor, soldado no quartel. Eu não imaginava. Nós já tínhamos congregação no asfalto. E ele falou, eu quero falar contigo. Quando eu fui no gabinete, ele falou, eu vou te colocar na Alvorada. Eu quase caí duro, porque a Alvorada, naquela época, era uma congregação de gente casca grossa, já de seus 60 anos, 50 e pouco. Eu era um jovem. E eu falei, Alvorada, pastor, igreja grande, congregação, já com galeria, com coral, com tudo mais. A congregação da Alvorada, no ranking, na época, acho que éramos 15 congregações, ela virou a número 1. Número 1 em praticamente em tudo, em frequência, em gente, em contribuição, em ofertas, em dízimo, em juventude. Deus explodiu a congregação. E com pouco tempo compramos a propriedade atrás da congregação. Uma casa que tinha lá grande, e compramos ela, linkamos ela na igreja, e anos depois o novo dirigente veio, que assumiu, fez o prédio, que hoje é um prédio que tem lá de salas de aula, mas foi comprado na nossa gestão.